Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 3, da terceira parte. Este é o quarto vídeo. Já estava no Santa Rosa, contando histórias sobre a viagem. Marido, né? A gente terminou o capítulo anterior, o vídeo anterior, foi andando com o pensamento no marido. Já estava no Santa Rosa contando história sobre a viagem. Todo mundo, sem dúvida, que lhe daria razão. Como era que se abandonava a sua terra, os conhecidos, para ir morar distante, longe das coisas que eram suas? Não podia viver sem o seu filho. Muito sofrera na retirada de 77, muito sofrera com a vida do seu marido, com o jeito de menino de Vitorino. Agora lhe aparecia o filho, homem de bem. De posição, todo cheio de amor pela mãe, não ia abandoná-lo para sofrer mais ainda. Dera-lhe Deus aquele consolo na velhice. Na escuridão da estrada, os seus pensamentos eram mais claros que o dia. As duas frangas piavam. Dona Amélia lhe falara com tanto sentimento que não se contivera com a comadre Sinhá. E soube que o mestre ficava no engenho contra a vontade do coronel Lula porque o capitão Antônio Silvino dera a ordem. Aquilo terminaria mal. A comadre não falava mais com o marido. Era uma vida pior que a sua. Vinha ver uma criatura dentro de casa. Não, viver... Deixa eu voltar. Era uma vida pior que a sua. Viver uma criatura dentro de casa com raiva, com nojo da outra. A comadre, por mais de uma vez, lhe confessara os seus sentimentos. Não podia olhar para o marido que não viesse a filha naquela noite de surra, a filha apanhando como um cachorro. Não estava na sua vontade. Via no marido a causa de tudo. Pobre de sua comadre. Perdera a filha. Ela tinha seu Luiz, que o povo do Pilar, que os parentes da várzea tanto admiravam. Até lhe falavam que uma filha do Major Manuel Viana andava de namoro com o seu filho. Luiz não se casaria. O que ele queria mais desejava, o que ele mais desejava era que a sua mãe estivesse ao seu lado. Não havia dúvida, seguiria com ele. Poderia parecer ingratidão, mas Vitorino não sofreria com a sua ausência. Por que não abandonava aquela vida de judeu errante e não criava juízo? Quando chegou em casa, Luiz já havia chegado. A viagem para o Rio tinha de ser no menor tempo possível. Fora chamado. Na capitania do porto, conversara com o comandante. Já havia encomendado as passagens. A senhora precisa fazer um vestido mais resguardado. Está frio no Rio por este tempo. Bom, eu volto a chamar a tua atenção para essa história da pontuação, né? Como agora a gente está prestando mais atenção nisso, parece que há uma certa variação, sim. Não sei se você prestou atenção nos últimos vídeos, desde aquele que eu comentei, acho que já é o passado, retrasado. Isso seria um ponto interessante, né? Embora pontos formais eu sempre ache que sejam secundários, né? Por exemplo, eu poderia, a cada momento do livro, falar aonde está o narrador focado, né? Por exemplo, aqui o narrador está vendo as coisas através do olhar da Sinhá Adriana, né? E depois do olhar de José Amaro, e assim ele vai se mudando. Isso é muito interessante, está na estrutura da narrativa, né? Mas lembre-se que... Deixa eu ver uma imagem legal para a gente falar sobre isso. Quando a gente está lidando com a literatura... Pegar o exemplo do remédio, talvez uma outra imagem, né? Então a literatura é um remédio, né? Tomar o remédio é tomar a literatura como algo real. Falar, são pessoas reais. O que eu tenho, que conclusões que eu tenho, né? Para tirar dessas pessoas? É conseguir viver vidas que não são as suas, né? Esse é o propósito da literatura, né? Analisar é interessante, você saber as substâncias que estão ali, por que aquelas substâncias no remédio estão te ajudando, etc, etc. Mas é secundário em relação
o objetivo principal da literatura. O objetivo principal da literatura é fazer você viver vidas que você não viveria se não tivesse acesso a ela, né? Então deixa eu voltar dessa digressão e aí eu volto a um aspecto que a gente pode prestar atenção como uma curiosidade, como algo muito interessante, né? Analisar essa variação, né, do tamanho das frases. Então, talvez, isso é uma impressão, talvez nos momentos mais tristes, nos momentos mais pesados, aquilo que eu comentei, né, pontuação seja mais marcada, assim, com como é que se diz, com interrupções, né? Então, e depois, quando é mais leve, as frases são maiores. Isso é interessante. Bom, a senhora precisa fazer um vestido mais resguardado. Está frio no rio por este tempo. Passou o resto do dia sem pensar em outra coisa. Uma alegria como nunca sentira tomou conta dela. Faria tudo para que o filho fosse mais feliz do que foram os pais. Às vezes imaginava que tudo aquilo fosse um sonho. Aquele Luiz que via em casa, que lhe parecia tão bonito, tão correto, não era de verdade, era sonho. Mas era de verdade o seu filho. Tudo lhe dizia que os seus últimos anos de vida seriam um mar de rosas. Tomaria conta das coisas da casa, seria uma criada, seria tudo para que Luiz não precisasse de mais ninguém para servi-lo. O gramofone abria a boca no mundo. Vinham os meninos de frente pedir para botar as marchas. O filho parecia aquele dos tempos de criança. Ficava com os moleques fazendo o que eles lhe pediam. Luiz gostava de agradar os pequenos. Era um oficial e não dava importância à patente. Parecia um soldado raso na conversa com os outros. Não tinha orgulho. Não puxava aquela gabulice do pai. Vitorino se zangara com a notícia de que o filho pretendia levar a família para o rio. Seria para todos uma salvação, mas ele não deixaria a vida que levava. Era uma criança, sempre o mesmo, com as manias, a preocupação de parecer o que não era. Deus o fizera assim e ninguém desmanchava aquele destino. Mas como poderia abandonar o marido? Como deixá-lo só, entregue às suas extravagâncias? Ir com o filho era a sua maior alegria, o seu desejo. Mas Vitorino, naquela tarde, apareceu em sua casa a comadre Sinhá. Viu que havia alguma coisa com a amiga. Que é que há, comadre? Eu não posso mais. E caiu nos seus braços aos soluços. Deixou que ela se acalmasse. O que aconteceu? Comadre, eu prefiro a morte a viver mais tempo naquela casa. Uma coisa diz que ele tem parte com o diabo. Eu nem sei dizer o que sinto. É uma coisa lá dentro me dizendo isto. É uma voz que escuto de dia, de noite, até dormindo. Fico até imaginando que estou variando, quer dizer, que estou ficando louca. Ele me olha como uma fera. Agora que brigou com o coronel, só fala em matar, em briga, no diabo. A filha lá longe sofrendo e o monstro sem se importar. Coitada da bichinha. E outra vez, o pranto abafou a sua voz estrangulada. É triste, comadre Sinhá. Mas Deus dá jeito a tudo. Essa briga do compadre vai dar em desgraça. O povo do Santa Rosa vai ficar do lado do coronel Lula. O compadre está pensando que a proteção do capitão dura sempre. No fim, quem vai aguentar o repuxo é só ele. Não sei como um homem de juízo como o compadre José Amaro se mete nisso. A velha Sinhá se calara. A tarde bonita, de vento brando, de cajazeiras cheirosas, cobria a casa do capitão Vitorino de uma paz de remanso. O gramofone na sala, com os meninos em redor, cantava com voz estridente.